preparando para a tua festa de formatura. Sabe que ela vai acontecer, de alguma forma vai acontecer. Então a gente já está se preparando. Tenho certeza que a equipe de edição vai colocar aqui umas luzes para que eu possa ficar assim, bem no ritmo. Por isso que está, claro, né, gente, música anos 80, que é o que eu lembro, que eu gosto e que me faz sentir bem. Retornamos, tá? Você tá afim? Você tá assim, animado? Tá na pilha? Se não tiver, desculpa, se não tiver aí na pilha, se vira, cara, dá uma carga, faz alguma coisa, porque eu tô. Já gostou, né? Então tá. A gente inicia esse terceiro bimestre dizendo assim, saudade, 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 mais Guerra Fria, né? Para combinar, inclusive, com o nosso clima. Não. Agora vamos falar sério. Guerra Fria, um período em que não existia uma guerra, mas também não existia uma paz. Olha só, que coisa mais interessante, né? Ela não aconteceu efetivamente entre os principais personagens da Guerra Fria, mas outros conflitos relacionados à Guerra Fria aconteceram e pipocaram no mundo, e a gente vai estar falando isso pouco a pouco. Hoje, especificamente, a gente vai ter início assim, de como que a Guerra Fria ela tem início, por quê, quais as características, ideologias, essas coisinhas assim que fazem parte do nosso dia a dia. Então, antes deixa eu contar para vocês o seguinte. Estava eu, década 80, mais ou menos, por aí. A gente vivia mundialmente a Guerra Fria, nós tínhamos na TV, né, não era assim ao vivo, como é agora, eram programas gravados. Recebíamos então de países de fora, né, do exterior, algumas imagens, e a gente sempre recebia da União Soviética as imagens dos desfiles militares, com aqueles mísseis, tanques, um exército grandão, e sempre que a gente era criança, a gente ouvia falar que a União Soviética ia atacar. Aí, em uma região aqui da nossa cidade, tinha uma fábrica de foguete. E essa fábrica de foguete, por alguma razão que a gente não sabe direito, explodiu aqui em Ponta Grossa. Assim, tipo, quase mais 6 horas da tarde, explodiu. E ela fez um barulho tão grande que a cidade quase que toda ouviu. Você tem que pensar que na década de 80 a cidade de Ponta Grossa era bem menor também, né, e tudo mais. E eu lembro assim que a primeira coisa que me veio na cabeça foi, nossa, a gente está sendo atacado pela União Soviética. Claro que se fosse hoje eu ia dizer assim, por que a União Soviética ia atacar justamente Ponta Grossa? Mas naquele momento assim a gente tinha um medo muito grande. Então, eu estou contando essa história para te mostrar que a Guerra Fria ela era uma guerra ideológica de medo, em que constantemente se ameaçavam os ataques, mas esses ataques nunca aconteciam efetivamente. E daí então, ainda bem que não aconteceram, né? Aí a gente vai ter que lembrar um pouquinho, antes da Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e a União Soviética eles eram aliados na Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente tem lá todo aquele momento em que primeiro a União Soviética se alia à Alemanha para, né, no Pacto Germano-Soviético de não agressão. E aí a Alemanha ela tenta atacar a Inglaterra, ela não consegue, né, e tudo mais, e ela se volta para a União Soviética na Operação Barbarossa, e aí a União Soviética então vai efetivamente entrar do lado dos Estados Unidos na guerra, e aí Estados Unidos e a União Soviética vão fazer realmente a diferença na Segunda Guerra Mundial. Junto a isso a gente tem, né, então, essa divisão agora de quem realmente foi o dia D na descida da Normandia, ou foi a Operação Barbarossa que fez com que os nazistas tivessem que recuar e ficassem ali na Alemanha, em Berlim mais especificamente. Né? E aí essa disputa de que quem venceu a guerra vai fazer com que surja também a disputa ideológica. O que é melhor, o capitalismo ou o comunismo, o socialismo? O que é melhor no mundo? Qual é a melhor característica para que o mundo possa existir? Aí terminou a Segunda Guerra Mundial com essa dúvida, quem é que venceu, né, os nazistas.
E eles vão fazer a Conferência de Yalta, em fevereiro, mais ou menos, de 1945. O que fizeram? Os países vencedores, então, começaram a disputar, né? O que ficava com quem? Ou seja, a divisão do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, né? Ali a divisão da Europa, de como que ela ficaria. Em agosto, foi feita a Conferência de Potsdam, que na verdade ela vai só reiterar aquilo que já tinha sido em Yalta, essa divisão em 4 setores. França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética dividiram os setores de influência da Europa. Lembrando que França, Inglaterra e Estados Unidos capitalista e que a União Soviética comunista. Tanto que o Churchill, ele vai falar em 46 mais ou menos, de que formou-se uma cortina de ferro na Europa nessa divisão ideológica. Então a Guerra Fria é uma divisão de ideologias, de características de governos diferentes. Por isso que ela é tão interessante para nós. Em 1961 vai ser criado como marco então esse símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim, dividindo então a Alemanha em oriental e ocidental, em capitalista e em socialista. Nessa condição, então o Muro de Berlim, ele é esse símbolo, e em 1989, quando ele cai, né, então lá o Muro de Berlim ele é derrubado, eu lembro que o Pedro Bial estava lá na praça, e ele falava assim, né, que era uma festa, o reencontro das pessoas, tinha gente que levava pedacinhos do muro como souvenir, porque ele era esse marco, então, da Guerra Fria, e que quando cai o Muro de Berlim, também vai cair, então, essa divisão no mundo de socialismo e capitalismo. Nesse mesmo tempo vai ser criada, então, a ONU, com a função, né, então, a Organização das Nações Unidas. Esses povos ou esses governos então se reuniram e decidiram criar uma organização a qual seria não governamental, em que ela teria que promover a paz internacional. Então a função da ONU é a promoção da paz internacional, é a prevenção, ser provedor de humanitário para o mundo, né? Então essa seria a função por que a ONU foi criada. E aí eu volto um pouquinho para as origens da Guerra Fria. Por que ela vai acontecer? Então a gente já comentou, por causa dessa divisão ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética, que ficavam ali disputando para ver quem tinha realmente vencido os nazistas, e a gente tem o Projeto Manhattan. O que é esse Projeto Manhattan? O Projeto Manhattan é mais ou menos assim, um controle das armas nucleares. Então, eles queriam que as armas nucleares que fossem surgindo, elas fossem também sendo controladas. Principalmente porque o exército soviético tinha, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, ele tinha em torno de 3 milhões de soldados, o que era uma ameaça aos povos capitalistas, porque poderiam então invadir, né, o lado capitalista e nisso colocar o comunismo também, ou impor o comunismo também em outros países. Então, o Projeto Manhattan, mais essa quantidade de soldados soviéticos, em contrapartida, por exemplo, os Estados Unidos tinham em torno de 300 mil homens no soldado. Então, você veja que 3 milhões, 300 mil, esse exército ele era uma ameaça. E como para mostrar para a União Soviética, como os Estados Unidos, mesmo tendo poucos homens, eles eram fortes, o que eles vão fazer em agosto de 45? Lançar as bombas atômicas no Japão. Então, as bombas atômicas lançadas no Japão, elas tinham um caráter político para mostrar para a União Soviética de que os Estados Unidos, mesmo não tendo a quantidade de homens que tinham, eles eram muito fortes para defender o capitalismo. Percebe então? E aí, outra situação que vai fazer com que a Guerra Fria ela se fermente mais, vai ser aqui no Irã. A União Soviética ela vai adentrar o território do Irã, né? Então ela vai vir para o Irã. O que os Estados Unidos percebem que eles estão avançando, eles vão exigir então que o exército soviético recue novamente as suas fronteiras, e essa disputa entre a União Soviética em invadir e
os Estados Unidos querer que eles recuem vai fazer com que fermente mais então a Guerra Fria. Volto a dizer, a Guerra Fria ela não acontece efetivamente entre Estados Unidos e União Soviética, mas por causa das suas ideologias a gente vai ter a Guerra da Coreia, a gente vai ter a Guerra do Vietnã, a gente vai ter a Revolução Chinesa, enfim, a gente vai ter inúmeras condições no mundo que vão fazer com que a Guerra Fria ela fermente, e aí a gente vai estar percebendo isso. Aqui a gente vai ter próximo de nós em que a Argentina se envolve numa guerra contra a Inglaterra por causa das Ilhas Malvinas. Então assim, a gente vai estar falando disso pouco a pouco, ou nas nossas aulas do Go Branch também. Enfim, a gente vai estar comentando sobre isso, como eu disse no início. Hoje é só realmente para a gente estar tendo uma noção de como que a Guerra Fria ela acontece e qual é a ideologia dela. E aí eu trouxe aqui, ó. Se Estados Unidos e a União Soviética estavam dividindo o mundo e com isso agregando países às suas ideologias, o que o Truman vai fazer? A doutrina Truman, que é uma doutrina política. Ele diz mais ou menos assim, olha, quem ficar do nosso lado será protegido por nós. Né? Então, basicamente é assim. Junto com a doutrina Truman vem o plano econômico, o plano Marshall, que vai, inclusive, ajudar financeiramente os países capitalistas. Então, assim, eu estou com dificuldade financeira, eu me alio aos Estados Unidos, né, através da doutrina Truman, e eles me ajudam pelo plano Marshall economicamente e eu desenvolvo o meu país, o que não era ruim, né, mas ficava sob essa determinação de que você teria que ser, o país teria que ser capitalista. E surge também a CIA, né, que é a agência internacional de espionagem, que a gente vê os filmes, que até não é bem no mesmo momento, mas ali os filmes do Missão Impossível ali, todas elas estão batendo ali, né, e a gente vai ter espiões, enfim, dentro dos Estados Unidos. E também, né, sendo colocados como a rede de espionagem nos países comunistas. Pelo outro lado, se os Estados Unidos fazem uma coisa, a União Soviética vai fazer a mesma coisa para se defender e para angariar mais países também do lado deles. O que eles vão fazer? No mesmo sentido, Comecon, rede de proteção, o Pacto de Varsóvia econômico e a KGB, que é a rede de espionagem também, né, então, da União Soviética. Então você percebe que eles estão ideologicamente, a gente vai ver a corrida espacial mais para frente, e a corrida espacial, assim, eles lançam um foguete da União Soviética, lançam um foguete dos Estados Unidos. Eles dão uma volta aqui, nós fazemos aquilo lá, sabe? E aí eles vão estar, então, sempre indo, vindo, nessa questão ideológica de disputa por países agregados, né? E aí eu deixei aqui por último, mas não menos importante, o McCarthy, que era a caça às bruxas, né? O McCarthy. Ele vai então fazer uma lei de que todos os comunistas e simpatizantes do comunismo eles seriam perseguidos, né? E eles seriam até presos e tudo mais, porque não se permite comunistas nas regiões capitalistas. E aí esse momento ficou conhecido como caça às bruxas. E eles usavam a propaganda, os filmes, gente, 007, Missão Impossível, o Capitão América contra o Caveira Vermelha, Estados Unidos contra o comunismo da União Soviética, ou seja, então assim, a Hydra, né, lá naqueles outros filmes que tem, enfim, a Hydra lá do Capitão América também, todos eles representam o comunismo e eles sempre vão ser o demônio naquele momento, tanto que o Caveira Vermelha ele tem uma aparência mesmo de demônio. Eles usam essa característica de que os Estados Unidos, o capitalismo é bom e que o comunismo é muito ruim. Isso é a propaganda desse momento dos países capitalistas no qual nós vivemos perante a Guerra Fria, tá? É só mesmo essa introdução que a gente tem sobre Guerra Fria, ok? A gente vai retomando, falando de pouquinho, a gente vai falar na próxima semana sobre a Guerra da Coreia, sobre a Guerra do Vietnã, que fazem parte do período da Guerra Fria, mas são específicos, né, para a gente estar falando um pouquinho mais deles, beleza? Até semana que vem.